minha experiência com a primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Meu nome é Paula Salles, eu sou terapeuta holística, instrutora do sistema arcturiano, e se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final deste vídeo. Se você não conhece a ressonância harmônica, eu sugiro que você entre no site do professor Hélio Couto, onde tem informando o que é a ressonância harmônica e como você pode solicitar ela para te ajudar no seu processo de expansão da consciência. E eu quero contar para você como foi a minha experiência com a primeira onda, mas antes de entrar nesse assunto, eu vou contar como foi que eu conheci o professor, né, o conteúdo do professor Hélio Couto. Bom, eu conheci em 2019, só que naquela época eu tinha um outro nível de consciência. Eu lembro que quando apareceu o vídeo do professor Hélio Couto, eu tive uma certa resistência. Eu achava os vídeos muito longos e eu não tinha paciência para poder assistir. Logo nessa época eu estava começando a atender com as terapias holísticas, porque eu só trabalhava com o Theta Healing. Eu não tinha um nível de consciência para poder entender, né, o trabalho do professor. Eu entendo hoje que eu precisava passar por várias situações até chegar a este momento, né, de solicitar a primeira onda da RH. E quando foi ano passado, uma amiga que é ressonante estava me relatando algumas coisas com relação à ressonância. E eu senti vontade de começar a estudar o conteúdo do professor. Aí eu lembro que eu entrei no site, fiz a matrícula para começar o caminho das palestras. E eu lembro que eu fiz em dezembro, só que eu não peguei, não assisti nada. Eu só fui pegar o conteúdo esse ano e foi na época do carnaval que eu peguei. E quando eu assisti o primeiro vídeo, eu fiquei apaixonada. Comecei a estudar mesmo a fundo, passei alguns meses estudando até solicitar a primeira onda. E assim, durante esse período do caminho das palestras, eu tive alguns processos de limpeza e um dos assuntos que mexeu comigo foi uma palestra falando sobre escravidão no Brasil, que para mim ali foi muito pesado. Eu tive muita limpeza com essa palestra, mas depois ficou tudo tranquilo, passou, né? Também trabalhei algumas questões em mim, através do Theta Healing. E aí, passado alguns meses, eu solicitei a minha primeira onda da ressonância. E o que eu pedi na minha primeira onda? Eu pedi algumas consciências, eu pedi também alguns arquétipos. E eu pedi muitas limpezas em algumas áreas assim da minha vida que eu achava que era necessário. E eu lembro que no primeiro dia que eu recebi a ressonância, eu senti tanta alegria, tanta gratidão. Foi uma sensação assim tão boa. E aí começaram alguns processos que eu tinha solicitado na RH. As coisas começaram a ficar mais claras para mim. Eu também percebi que muitas coisas do passado, da infância, da adolescência, coisas que eu tinha empurrado para debaixo do tapete, coisas que eu não queria enfrentar, vieram tudo à tona, porque foi algo que eu tinha solicitado na RH. Então, essas questões vieram à tona para que eu pudesse transmutar isso. E foi muito importante para mim. Eu lembro que eu passei algumas semanas assim, altos e baixos, né, nesse processo de limpeza mesmo. Foi desafiador, mas também trouxe muita consciência. E me ajudou bastante a entender algumas coisas que aconteciam na minha vida. E eu percebi uma coisa interessante, quando eu estava fazendo algo, por exemplo, lavando o banheiro, lavando os pratos, arrumando a casa, alguma coisa do tipo, era nesse momento que surgia alguma ideia, ou se não, surgia alguma crença limitante. E aí o que eu fazia? No caso da crença limitante, eu trabalhava essa crença através do Theta Healing. Então eu fazia o processo de auto-ding para poder identificar essa crença e transmutar, né? Fazer a reprogramação mental. E as ideias que foram surgindo, eu
ir anotando e colocando em prática. Isso foi muito importante para mim. Nos meses que foram se passando, eu percebi também muita resistência da minha parte, resistência ao crescimento. Então, toda vez que eu estava perto ali de fazer algo que poderia mudar, vamos dizer, a minha realidade, eu senti aquela resistência. Então, assim, foi algo que ficou muito claro para mim. A questão da autossabotagem também. Eram coisas que antes eu não percebia, mas depois da ressonância, isso ficou mais claro. Então, eu fui trabalhando isso também dentro de mim. Minhas projeções astrais ficaram bem mais conscientes e sempre me trazendo algo para me ajudar no meu processo de evolução. E foi algo que também eu tinha pedido na minha ressonância, a questão da projeção astral, para que eu pudesse lembrar e ter maior entendimento sobre o meu processo. Algo que me ajudou bastante nesses 3 meses, né, da primeira onda foram as reprogramações mentais do professor Hélio Couto, que tem disponível aqui no canal do YouTube. E eu ouvi bastante a reprogramação da prosperidade e do poder. Foram 2 reprogramações que me ajudaram bastante. Outra coisa também que me ajudou nesse processo foram os cortes do professor Hélio Couto, que isso é a parte do áudio, ele falando, que um deles é não force nada. E o outro é sinta sua grandeza. Existem outros cortes, né, que tem no canal do professor Hélio Couto aqui do YouTube e que sempre aparecia como sugestão para mim. E tinha vezes que eu estava num processo, sabe, de limpeza e quando eu escutava o professor falando, eu começava a entender tudo aquilo que eu estava passando e isso me ajudou bastante. Sem falar que eu cheguei a assistir algumas palestras dele. Eu senti durante esses meses uma conexão maior com o Criador de tudo que é. E eu comecei a fazer as afirmações do eu sou. E a que eu mais faço é: eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. E é impressionante que quando eu falo isso, eu sinto uma energia passando por todo o meu corpo. Eu também voltei a estudar o livro de Ouro de Saint-Germain, que era um livro que eu tinha começado a estudar, depois eu parei. E nesse período eu voltei a estudar também, que foi muito importante para mim, ainda está sendo, na verdade. Outro livro que me ajudou bastante foi o livro de Dr. Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro, quando eu comecei a ler, ele me fez lembrar muito do que o professor Hélio fala. Então, é um livro que ainda estou lendo. Comecei recentemente a ler esse livro e está me ajudando bastante. E se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar até aqui na descrição o link para você ter acesso. É um livro maravilhoso que vale muito a pena no seu processo de expansão da consciência. E uma coisa que eu percebi quando completava 1 mês, 2 meses e 3 meses de ressonância é que sempre acontecia alguma coisa boa na minha vida. Tipo, às vezes surgia alguma oportunidade, às vezes surgia clientes novos e dinheiro inesperado e outras coisas boas que foram acontecendo quando completava 1 mês, 2 meses ou 3 meses de ressonância. Bom, gente, essa foi minha experiência. Eu fiz aqui um resumo do que aconteceu comigo. Os 3 meses foram importantes para mim, me ajudou a crescer bastante, a entender várias coisas que acontecem na minha vida. E mesmo com momentos desafiadores, né, nas partes das limpezas, as limpezas são necessárias. E eu quero dizer para você que vai pedir sua RH, que está passando aí pelo caminho das palestras, que cada processo é único. O meu foi desse jeito, o seu vai ser de outro jeito, porque cada um
tem a sua história, tem as suas bagagens e está tudo bem. Agora me conta nos comentários se você já está assistindo o Caminho das Palestras, se você já é ressonante, qual é a onda que você está e como está sendo a sua experiência com a ressonância harmônica. Um beijo e até mais!